memória, que eles comiam praticamente tudo à base de milho, à base da polenta, essas coisas, porque não tinha uma variedade grande de grãos. E a falta de algumas vitaminas no corpo foi produzindo doenças. Uma das doenças que teve nessa época é o escorbuto, que ele produz, era a doença dos 3D. Demência, produz demência, diarreia e dermatite, né? Então, infecção na pele, horríveis, assim, né? De fazer, ficar tudo inchado do jeito que o camarada está aí. Diarreia, o cara vai se esvaindo, vai perdendo água do corpo, né? No começo é engraçado quando fala, o cara não pode brecar na curva, né? Mas a diarreia, depois de um tempo, já pode ir para o hospital, porque você vai começar a ter problema. E essa doença degenerava em loucura. E o índice de suicídio entre eles também era muito grande. Os padres até achavam que eles estavam possuídos do demônio, mas era a doença que provocava neles essas variações e tal. E tinha muita gente morrendo. No começo da Revolução Industrial, que já tinha começado em 1780, já estava em andamento na Europa, tirando assim ainda um pouco do que restava para eles, como se uma senhora dessa tecesse em casa uma camisa e levasse uma semana para fazer uma camisa, um tecido. Com o advento das máquinas, as máquinas produziam 5, 10, 15 camisas por dia, por exemplo, as máquinas iniciais. Competir com a máquina era quase impossível, então devagarinho também eles começam a sofrer com a competição com a Revolução Industrial que começa a existir nesse período. Então, doença das pessoas, doença das culturas, Revolução Industrial, cobrança de imposto, tudo isso foi gerando o tempero, né, de uma panela de pressão fervendo, né, que vai explodir depois em alguma outra coisa. Não é o principal motivo, mas é algo que também deve ser sempre lembrado. Aqui, no caso, o mapa está meio... Sempre na cabeça de alguém que vai migrar tem que ter um sonho. Ninguém migra para o pior, né? Sempre se migra pensando no melhor. Entre eles lá, tinham sonhos pela Europa fora, que tinha o país da Lucana, o Caio, né? O país da abundância. Na Holanda eles tinham o Lukkelieberland, deliciosa terra dos preguiçosos. Na Alemanha, Scharlachenland, terra do leite e mel. Na Espanha, Cucanha, paraíso dos loucos. Sinônimo de Eldorado, utopia, Shangri-La, a terra prometida dos judeus quando saíram do Egito, né? Conduzidos por Moisés. Então, na cabeça de quem migra sempre tem um sonho de vida melhor. E esses europeus, esses italianos, depois vão ser italianos, mas esse pessoal que migra do norte, ali, esses nossos antepassados, vindo também de um sonho de que havia um lugar bom fora da Europa, e tinha até mapas, onde que havia uma polenta gigante, onde havia rios de vinho, você podia tomar à vontade, onde que as aves caíam prontas do céu, depenadas, prontas para serem assadas, montanhas de dinheiro que você podia pegar, forno com pizzas e comidas que era só passar, pegar e comer e não precisava trabalhar. Esse é um outro mapa de época também, né? Tem várias coisas, né? Se vive sempre, não se morre nunca, está aqui em cima, em italiano, não. Sempre vive e não morre, né? As montanhas de dinheiro, os lagos de peixes prontos para serem consumidos, né? Não precisava pescar, já vinham prontos, né? A tábua sempre cheia, que tu pode comer o que tu quiser. Tempestade de doces, né? As pessoas estão recolhendo doces do céu. Eram sonhos que tinham na cabeça, não quer dizer que isso fosse, mas havia um sonho de uma coisa melhor. Ali na Alemanha, o país dos gordos, gordo para a época era sinônimo de saúde, né? Magro era sinônimo de doença. Então, antigamente eu me lembro que a mãe dizia, está magrinho, está doente, né? Eu tomei alguma garrafada aquele dia que eu estava doente, porque lá em casa era todo mundo meio gordo e eu era magro. As garrafadas da Drisa, né? Não sei o que, porque eu estava doente. Porque o sinônimo era dizer que as meninas tinham que ter a perna grossa, né? Com minha avó tinha a perna grossa. Ficarem gordas porque tinham saúde que tinha. Hoje o conceito mudou, mas ter comida era uma riqueza. Os telhados feitos de pizza, né? Veja, lá atrás está o porco passando com a faca cravada nas costas, né? Então, pronto para ser tirado um pedaço, enfim. Eram sonhos, e as pessoas não precisam trabalhar, eles estão com instrumentos de trabalho, estão deitados em cima dos instrumentos de trabalho, eles vão trabalhar para quê? Eram sonhos. Isso aqui faz parte, é uma cena do filme Novo Mundo, tem na internet, peguem para ver, é interessante. Sonho deles também, de uma cidade chamada Pietrava,
eles queriam ir embora, o filme até atual. As azeitonas são gigantes, o cara carregando o cenoura gigante e tal. Sonhos de que havia um país melhor. E o governo brasileiro fez um contrato com Caetano Pinto, que era um comendador na época, e disse: ó, vamos trazer gente de fora. Lá na Europa o pessoal está doido para se mandar de lá, nós precisamos de gente, não precisa escravizar eles, eles vêm, nós damos as terras para eles, eles vão trabalhar, vão produzir riqueza. Nós vamos também fazer uma coisa por tabela, né? Vamos branquear a raça, porque o Brasil estava se transformando num país de negros, iam se multiplicando, escravos, ex-escravos, brancos, se multiplicando com aquelas miscigenações que a gente estuda, né? Branco com índio, mameluco, índio com negro, cafuso, pelo menos quando era criança a gente estudava as misturas, né? Branco com índia, e aí vai. Então, a ideia também era branquear a raça. Então vamos trazer de onde? Vamos trazer da Europa, não? Vamos lá na África ver se tem algum negro que queira migrar para o Brasil na boa, vindo no navio. Vamos buscar esses que estão, além deles virem ocupar a terra, eles vão trazer um conhecimento para cá. Porque eles precisavam também, um país se faz com conhecimento, especialmente com conhecimento. Então esse era um dos sonhos. O que está escrito no lado lá é o que está escrito no cartaz em italiano. Na América, terra no Brasil para os italianos, navios em partida todas as semanas do porto de Gênova. Venham construir seus sonhos com a família, um país de oportunidade, clima tropical e abundância, riquezas minerais. No Brasil vocês poderão ter o seu castelo. Imagina que beleza. O governo da terra e os utensílios para todos. Você está naquela situação, vem alguém faz uma propaganda dessa, na hora, precisa pagar? Não, depois a longo prazo, a perder de vista. O sonho deles, de onde eles tiravam o sustento? Da terra. E eles vêm e dizem: vocês vão ganhar terra de graça, num clima onde que tudo que se planta dá. Os navios se atulharam de gente, né? Então aqui tem um mapa só para a gente ir caminhando, né? A Itália está aqui, né? No meio do mar Mediterrâneo, e aí eles vão fazer o caminho, né? Vão sair da Europa, com um clima totalmente diferente, para vir aqui para baixo, né? Vamos para frente, que eu falo de lá no meio da cobra, já falei. Ali a Itália um pouco mais aproximada, né? As saídas do porto de Gênova, Veneza fica por outro lado, aqui tem Gênova, e alguns aí saíam pelo porto de Gênova, passando aqui pelo mar Mediterrâneo, saindo do mar afora, e alguns iam de carroça ou a pé até a França e saíam pelo porto da França e também faziam o caminho para cá. Aqui são algumas regiões, Itália 1870, 1920, imigrantes para o Brasil, e ali mais ou menos algumas quantidades, né, de onde vieram, até 5 mil, até 365 mil, mas se sabe que saíram mais de 3, 4 milhões de pessoas de lá nesses períodos. Foi muita gente, foi um verdadeiro êxodo. Ali, assim, rapidamente, 5 dias até aqui, mais 3, 4 dias nas ilhas aqui dos Açores, mais nas ilhas Canárias, né? Açores, Cabo Verde, que eram concessões onde que dava para abastecer o navio, mais 12 dias até chegarem no Espírito Santo e tal. 15 a 30 dias, né? Da música 36 giorni de macchina a vapore, né? E nell'America siamo arrivare, 36 dias num navio a vapor, e na América nós chegamos, né? América. O que será essa América? É um ramalhete de frutos, que não foi tão ramalhete assim no começo. As pessoas que vinham de lá eram pessoas mais ou menos com esse perfil físico. Pessoas não tão altas, os europeus não eram de alta estatura, não eram de grande estatura, viviam em condições um tanto quanto, especialmente esses que estão vindo, em condições um tanto quanto difíceis. Regiões frias, se vê que eles estão bem agasalhados e estão vindo para um país de clima tropical. Famílias, como eu já falei, famílias grandes, onde o pai e avô são os capo-família, essa barba não é de graça, né? Sempre para mostrar quem manda aqui somos nós, né? Aí tem meninos e meninas, né? Uma família grande. As mulheres só aparecem no rosto, praticamente, né? Que nessa época a moral cristã era muito forte, então as roupas, tudo era muito práticas para a moral cristã. Ali tem um casal, são fotos ilustrativas essa, porque nessa época não havia, né? O celular, o cara podia estar fazendo uma selfie antes de embarcar no navio e tal, nós não temos muitos registros dessa época. São fotógrafos oficiais que vão fazer fotos de grupos
No Brasil, a máquina fotográfica chega em 1860. O Pedro II foi um dos introdutores da máquina fotográfica no Brasil. Ele adorava fazer foto das máquinas gigantes. E certamente alguns fotógrafos oficiais faziam imagens, né, dessa época. Para conhecer um pouco, gente, isso aqui é interessante. Santa Catarina, o que era Santa Catarina nessa época? 1872, antes da chegada deles, olha o que era Santa Catarina. São Francisco do Sul, pedacinho de Joinville, Itajaí, Tijucas, São Miguel, ali entre Florianópolis, né? Antigamente era Esteiro, né? A ilha. Aqui Laguna, Tubarão e Lages, o resto não existia. Então era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 municípios tinha. Hoje nós temos 295, se não me falha a memória. Lages só tinha aqui era um caminho de tropas, o pessoal trazia gado do Rio Grande do Sul, passava por aqui. Quando eles paravam para dar comida para o gado, você ia sair de uma cidade. Curitiba também é uma parada de tropeiro que deu origem a Curitiba. Curitibanos, enfim, onde eles iam parando. Aquelas manadas de gado, não tinha caminhão baú, não tinha congelador para levar carne congelada, eles levavam o gado vivo. Imagina, tem que levar um rebanho de 3, 4, 5 mil cabeças de gado. Então iam os tropeiros, iam levando, na calma que tinha, pelos matos adentro, e quando o gado estava cansado, eles paravam, e nesses lugares onde eles paravam, geralmente iam surgindo as cidades. Aí tinha o ferreiro, tinha o cara que vendia algum remédio, alguma coisa, e aí iam começando a surgir as primeiras cidades. Então, nesse período, olha o que é Santa Catarina, 1872. Santa Catarina praticamente não existe, e é só quase litoral, o resto está todo despovoado. Aqui já é só para ter uma ideia, em 1835, por ali, chegam aqui para, antes disso, aliás, 1700 e alguma coisa, chegam aqui Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Esteiro, Santo Antônio dos Anjos, que eram pontos onde se colocaram imigrantes açorianos, que serviam de postos de abastecimento para os navios que seguiam o caminho para a região do Rio da Prata. Então, Santa Catarina, praticamente, até 1700, eram 3 municípios. Depois, já no século XVIII, já vem uma colonização açoriana mais forte, que vai ampliando aqui o número de cidadezinhas. Aqui tem ainda, o que eu falei, né, o caminho das tropas, Nossa Senhora dos Prazeres, dos Campos de Lages. A colonização alemã em Santa Catarina, por volta de 1835, vem para São Pedro de Alcântara, por essas bandas aqui, mas também vem para Brusque, vem para Joinville, vem para Blumenau, São Pedro de Alcântara. E na década de 40, de 1940, imigrantes alemães que moravam no Rio Grande do Sul saem do Rio Grande e vêm colonizar o oeste de Santa Catarina, que não tinha povoamento ainda. O oeste de Santa Catarina estava todo despovoado por volta de 1940, já 900, estamos falando de 800. Isso aqui era tudo despovoado. Tinha terra barata, eles vieram, e italianos também, que compraram ali, compravam terras a preço de banana e ocuparam toda essa região do norte. Então, o litoral e também aqui a região isso são os alemães. Os italianos vêm por 1875, entram pelo porto de Itajaí e vão também para Brusque, vêm aqui para Jaraguá do Sul e tal. Os que vêm para Nova Trento, Rio dos Cedros e Rodeio, faz o caminho, né? Sul, Nova Trento, Brusque, Tudo, Cego, Rio do Oeste, Rodeio, enfim. E também do oeste de Santa Catarina, na mesma época que os alemães migram, os italianos também migram e vão ocupar também, vão ajudar a colonizar Caçadores do Açaba, Campos Novos, Concórdia, Videira, esses lugares todos aqui também sofreram a imigração interna de imigrantes que já tinham vindo para o Rio Grande e que agora vão em busca de outras terras mais baratas em Santa Catarina, no oeste. Ali só tem alguns nomes de navios que, só para não dizer que eu estou falando mentira, né? Eu coloquei ali, navios que saíram dos portos, navios a vapor, que chegavam no Rio de Janeiro, navio a vapor Fenelon, 1975, Rig, Santa Catarina, Paraná. Tem vários navios que saíram em direção ao Brasil, trazendo imigrantes. Foram muitos navios, né? Esse é o nome deles
Aqui tem mais ou menos de novo, às vezes eu repito um pouco, mas só para mostrar para vocês a quantidade de gente que veio. Esse aqui é um mapa estatístico, mas veio muito mais do que isso. Aqui tem 1.200.000, mas vieram mais de 3 milhões de imigrantes ao todo. Aqui tem as regiões. De onde vieram os nossos? A região do Vêneto, essa região aqui em cima. Lombardia, Vêneto, Friuli, alguns da Romaia. Não vieram dessa região aqui. Boa parte deles que vieram dessas regiões aqui foram para São Paulo. Então se fazem pizza lá no bairro do Bexiga e tal. A maioria veio. Do sul da Itália veio números menores, 44 mil, mesmo assim eram números, né? Apúlia, Mar, Lache, né? Da Sardenha, que era a ilha, de onde vieram os imigrantes aqui para São João Batista, vieram da Sardenha. Uma colônia que durou pouquíssimo tempo, né? Durou menos de 20 anos e se acabou. Mas foi a primeira colônia italiana no Brasil que se tem notícia lá. Pequena, mas foi a primeira. Enfim, ali, à frente, como é que eram as condições de viagem? Péssimas. Isso aqui é só um pedacinho de uma, escrito em italiano, né? Uma foto tirada da história da imigração italiana, escrita por Emílio Franzina, no convés de um navio nos primeiros anos de 1900. Os imigrantes saíam lá dos porões para pegar um pouco de sol com suas cobertas, para fugir do cheiro irrespirável das grandes e lúgubres câmeras comuns. Gente, todo mundo dormindo, todo mundo junto, gente que nunca tinha andado de navio, imagina um cheiro de vômito, de xixi, de cocô e de outras coisas mais ali dentro, né? Era como se transportassem um monte de gado dentro do caminhão, né? Não tinha, eram navios de carga, não eram navios de transporte de passageiros. Ali também tem, domingo de 1901, num jornal de época, os imigrantes se deitam vestidos e calçados sobre suas camas, fazem das suas bagagens, dos seus fagotes, né, e suas bagagens, camas. As crianças defecam e urinam, alguns vomitam. Depois de alguns dias, se parece mais com uma cama de cachorro. Eram denúncias do transporte que era feito dessa gente em condições subhumanas. Quem transportava ganhava dinheiro com isso, eles ganhavam por cabeça transportada. Aí de novo, do Daniel na Carriere, não tinha muita fotografia, então eles faziam desenhos, né, mostrando a desgraça que era. Navios que naufragaram, corpos de pessoas que foram resgatadas no mar de navios que naufragaram, que estavam superlotados. E aí a gente vê que aquilo que aconteceu lá está se repetindo agora, né? Não é muito diferente. Só que hoje a gente tem fotos melhores, né? Porque a gente vive no grande círculo da internet, então até a desgraça dos outros a gente curte, né? Que é coisa para a gente pensar até onde essa maquininha tem sido boa para nós, né? Eu uso, acho fantástico. Às vezes eu digo lá para os alunos que eu tenho pena de mim mesmo, né? Porque na época que eu tinha a idade de vocês, se eu quisesse pesquisar alguma coisa, eu tinha que vir aqui na biblioteca, pegar o dicionário, a enciclopédia Barça, folhear 3, 4 livros e às vezes não tinha. Hoje o que a gente precisa está na palma da mão e é uma maravilha, né? Meu Deus, que beleza! A gente pode fazer 1 milhão de coisas. Em 1992 eu escrevi um livro sobre Nova Trento, com praticamente 200 e poucas páginas. Não tinha computador, eu escrevi de toda a mão. A minha namorada datilografou ele para mim, datilografou na máquina. E quando tinha algum texto que eu achava que tinha que mudar a posição, cortar e colar, literalmente. Cortava, colava o texto para cima ou para baixo, não tinha essa opção do computador, essa maravilha que o computador trouxe e faz, né? Então a gente vive hoje um tempo maravilhoso. Aproveitem bem desse tempo porque eu acho que vocês são privilegiados. Só não use essa porcaria para divulgar coisa ruim, né? Não vou falar desse tema porque senão teria muita coisa para falar. Como diretor a gente sabe um monte de história da escola. Navios lotados, desembarque aqui em 1907, isso em 1907 já estava, desde 1875 vinha gente. Não foi um ano só de migração. Os navios vinham direto. Olha só como está lotado isso aí. Tem gente apinhada por tudo. Não chegamos a Nova Trento. Hospedaria dos imigrantes. Quando eles chegavam, enfiar essa gente toda aonde? Não tinha hotel, não tinha hospedaria. Eles tinham grandes barracões, grandes locais onde eles enfiavam todo mundo ali dentro. As famílias tentavam ficar juntas, ganhavam alguma coisa de comida e esperavam que alguém viesse da imigração e dissesse,
família tal, tem os terrenos estão marcados, vocês agora saem, vão embarcar nas carroças e levavam eles para ir colocando nos lotes que estavam marcados, destinados para eles. Mas veio tanta gente que os agrimensores não davam conta de medir. Imagina aqui em Nova Trento, no meio dessa pirambeira toda, os agrimensores medindo o lote de terra, porque não dava para chegar e dizer para o cara, ó, aqui é o teu pedaço, sim, mas da onde começa, onde termina, vai até onde? Porque depois você sabe que briga de terra é uma coisa difícil, né? Imagina para a época, então eles tinham que trazer tudo documentado. E não havia mão de obra suficiente para demarcar tudo. Então muita gente ficou 5, 6 meses, às vezes 1 ano dentro desses barracões. Aqui em Gaspar tem um local chamado Barracão, né? Acho que vocês já ouviram falar. Ali havia um barracão em que os imigrantes também ficavam esperando a vinda do agrimensor, dizer que os lotes estavam demarcados. E é interessante também porque dentro desses barracões não havia, como hoje a gente tem, né? Tudo separadinho, banheiro masculino, banheiro feminino, cama, né? Produtos de higiene, sabonete, shampoo do cabelo e tal, essas coisas todas. Imagina naquela época, vocês que são meninos, os meninos às vezes é um pouco mais rápido para a gente se organizar, como deviam ser as condições de higiene complicadas nesse período. Com criança, mudança de clima, eles saíram de lugares super frios, vieram para cá no clima tropical. Imagina alguém que sai de uma região de montanha e chega aqui e começa a pegar o calorão nosso de verão, que o cara não está acostumado, que aí de noite quando ele vai deitar ele começa, e não tem repelente, e mosquito, aranhas que eles nunca tinham visto pela frente, cobras que eles nunca tinham visto dos modelinhos que nós temos aqui. Eles têm as cobrinhas deles lá, mas não tem as cobrinhas que nós temos aqui, a jararaca e outros bichinhos mais que quando picam, hoje tem soro antiofídico. Na época, tinha o padre que dava a extrema-unção, foi picado pela cobra, o cara já sabia, caixão, né? A benção, o cara ia embora. E não era nenhum nem dois que se foram, né? Tifo, malária, doenças que Nova Trento teve até quando era criança. Eu acho que vocês lembram da Sucan que passava nas casas. Eu me lembro de criança e passava o cara com vestido de marrom, ou cinza, né? Aquela cor de tijolo, né? Com um uniforme, com um tubo de veneno nas costas, era um de alumínio, né? A gente tinha que sair de dentro, era obrigatório, não tinha história de dizer que não queria. Tinha que sair das casas e eles passavam aquele detefon pela casa toda. Morria, ia tudo que tinha de barata e bicho, morria tudo. E a gente ficava também meio estranho, foram os dias que o cheiro era horrível. Mas a ideia era acabar com o mosquito que transmitia o tifo e a malária, que matou muita gente em Nova Trento. Isso na década de 60, 70, 60. Hoje não tem mais. Espero que não volte. Né? Nós temos a dengue, chikungunya, agora tem um outro bicho novo. Chegava pelo porto de Itajaí, e depois daí eles eram levados para o interior em carroças, para os devidos lotes que estavam demarcados, quando estavam. Quando chegavam, o que eles encontravam era uma realidade bastante dura. O que nós temos aqui nessa foto, não sei quem fez e também não sei o local em que ela foi feita, mas ela ilustra bastante a situação desses camaradas quando eles chegam. Eles têm que construir, primeiro, eles têm que desmatar, porque eles ganham um lote sem condição nenhuma, sem infraestrutura nenhuma, sem água, luz, internet e nada, né? Então eles chegam só com, aqui eu tenho um pedaço. Mato. Daí o cara vai ter que fazer o quê? Vocês podem ver que tem um monte de madeira caída aí pelo chão, né? Era desmatar, construir uma casinha. Esses aqui já estão instalados, estão bem, tem uma casa com telhado, tem até